Gente, eu queria muito que você soubesse como é bom estar domingo de manhã na igreja. Eu sei que é legal estar em casa, ter um conforto, né? A gente podia estar agora, né, Williams, só de bermuda, chinelinho de dedo, né? Era só trocar a camiseta e o resto estava de boa. Né? Café você já está tomando. Eu sei que em casa a gente tem muitas vantagens. Mas eu estou vivendo aqui, nesse momento, algo que eu não, na realidade, eu nem sabia o quanto era bom. Sabe, existem coisas que a gente acaba fazendo normal e não sabe que está perdendo. Então, vou te dar um exemplo, né? Quando foi a última vez que você parou realmente, olhou para o céu, na hora que o sol estava se pondo, e seu coração se alegrou com uma coisa que acontece todo dia, na mesma hora? Normal, não é normal? Mas quando foi a última vez que você parou e falou, puxa, Senhor, isso não é normal. Apesar de acontecer todo dia, isso aqui traz uma restauração no meu coração. Respirar puro, né? A gente respira toda hora. Mas quando a gente tirar esse negócio aqui, parece que a gente dá valor para a respiração, não é? Não é verdade? São coisas que a gente faz normalmente e vir à igreja no domingo parecia ser algo normal, mas na realidade não é normal. Traz algo muito especial. E você que está aí no Zoom, eu queria que você sentisse e soubesse isso também. Vai chegar um momento em que você vai voltar a se reunir na igreja e você vai descobrir que não era normal, não é voltar para a normalidade, é voltar para algo que restaura, traz vida, renova. E a gente muitas vezes nem sabia que isso estava acontecendo. Eu queria ler de novo com você João capítulo 6. João 6, versículo 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus são Espírito e vida. Eu queria dar para você um pouquinho do contexto que Jesus fala isso. Esse aqui não é um momento de profunda alegria. Jesus não está vivendo um momento esplendoroso, que vai tudo bem, que está tudo normal e que está tudo tranquilo. Não. Há uma crise aqui. É um momento difícil. As pessoas tinham acabado de participar da multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos. Um menino tinha sido utilizado por Deus para alimentar 5.000 homens, no mínimo, fora as mulheres e crianças. A multidão tinha passado de um lado para o outro do lago, o lago de Tiberíades, ou o Mar da Galileia. Jesus havia saído da região de Cafarnaum e foi para o outro lado do lago. Diz João que era a época da Páscoa, e na época da Páscoa nós sabemos que a Judéia se enchia de pessoas, vinha gente de todas as partes para celebrar a Páscoa. João coloca exatamente dizendo, a multidão é tão grande como é na época da Páscoa. Jesus passa para o outro lado, a multidão vai atrás dele. Por quê? Porque tinha visto as curas, tinha visto os milagres.
Eu peço desculpa, eu preciso tomar água. Chegam com fome. Jesus sente misericórdia, compaixão. Multiplica o pão. Eles comem, se alimentam. E comer é algo tão natural para nós, não é? Faz parte do dia a dia. Gente, você não sabe, mas o Marcos está dizendo para mim que é para eu olhar para a câmera. Isso, e agora ele está dando 2 joinhas para mim. Eu quero que você entenda que eu não estou acostumado com isso. Tenha paciência comigo, inclusive o Marcos. E isso, obrigado. A multidão está acostumada a comer, como você e eu estamos acostumados a comer. E a gente sabe que o nosso alimento de todo dia, o pão nosso de cada dia, vem de Jesus. É o Senhor quem nos dá. Mas e quando isso se torna o normal? Ou se torna a grande preocupação dos nossos próximos dias de vida? Todos nós estamos preocupados em comer todos os dias. Isso é algo que nos aflige muitas vezes. Um desemprego pode desequilibrar nossa vida. Por preocupação com comer. E achamos que Jesus tem a obrigação de suprir essa necessidade em nós. Eu não sei como é que eu vou explicar isso para você. Mas Jesus não é responsável. Ele não se comprometeu. Ele não deu a vida dele para que eu e você tivéssemos pão todos os dias. Não foi para isso. E quando nós não entendemos que as palavras de Jesus são vida, são espírito, a gente vai ficar triste quando talvez fique sem a expectativa do pão. Talvez a gente vai começar a culpar, como a multidão fez. Eles tinham acabado de presenciar um milagre, mas no dia seguinte, eles agora estão querendo obrigar Jesus a continuar com o mesmo milagre. Quando a gente acha que o milagre virou rotina, aí ele perdeu o sentido. Tudo na nossa vida, quando se tornou rotina, perde a essência, perde a validade. Até comer. Eles desafiam Jesus dizendo, olha, os nossos antepassados comeram maná todos os dias e Moisés deu para eles. Eles têm argumentos. E nós muitas vezes na expectativa de não ter o pão, temos argumentos também para com Jesus, mas eu queria muito que você soubesse. Muitos cristãos, centenas, milhares, morreram sendo cristãos, sem ter pão. Sem ter casa, sem ter comida, sem ter plano de saúde, sem ter aposentadoria, sem ter condições de tomar uma condução. Centenas, milhares dos nossos irmãos entenderam que o milagre de ter pão, de ter roupa, de ter as coisas, é um milagre, mas não foi por isso que Jesus deu a vida dele. Ele deu a vida dele para que as palavras dele fossem espírito e vida em nós. E muitas vezes nós olhamos para esta multidão e como mais espirituais, mais experiências com Deus, às vezes a gente olha para eles e fala, tá vendo? É o Velho Testamento se repetindo. Mas eu queria falar para você de um outro grupo que também está em João 6.
um grupo muito mais próximo de Jesus, os seus discípulos. Jesus foi para um lado do lago e agora ele volta para o outro. E diz João que os discípulos esperaram até um tempo e Jesus não veio, não desceu do monte. Eles entram no barco e atravessam o lago. E no meio dessa travessia começa a haver um vendaval. E aí Jesus vem, passa, entra no barco e chega com eles até Cafarnaum, na sinagoga. Eu acho que esse é o grupo que talvez a gente mais se identifique, né? Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus, nós não somos apenas seguidores de milagres. A gente não vem até Jesus simplesmente para que Jesus nos dê pão, nos dê segurança, nos dê casa, nos dê família. Não, a gente veio para Jesus porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, é aquele que nós estamos seguindo. Eu quero estar talvez mais dentro desse grupo. Ter amadurecido de Deus não é aquele que simplesmente supre as minhas necessidades, mas é aquele que me dá sentido de vida. É aquele com quem eu deixei talvez a minha família, talvez eu deixei o meu emprego, talvez eu deixei alguma coisa para segui-lo. Mas preste atenção. Estes mesmos homens, que agora são discípulos de Jesus, são os mesmos que também Jesus pergunta para eles: vocês vão embora também junto com os outros? Caminhar com Jesus, mas não tendo as palavras dele como vida e espírito, talvez a gente apenas se acostumou com Jesus todos os dias na nossa vida. A gente é capaz de ter Jesus no mesmo barco, na mesma caminhada, no mesmo lar, mas ele não é Senhor. As palavras dele, na hora que a gente está no aperto, na hora que a gente está na dificuldade, elas não são espírito e não são vida. Talvez elas sejam apenas bons conselhos. Talvez seja apenas o normal da nossa vida, cantar, louvar, agradecer, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade mesmo, na hora que a gente está ali e o barco está afundando, a gente nem lembra. A gente não lembra. E aqueles homens, diante de Jesus dizendo: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não participar da minha ressurreição, não adianta eu estar no mesmo barco. Precisa mais do que isso. Precisa mais do que isso. Precisa que as minhas palavras, na hora que você não lembrar, elas estejam lá e brotem do nada. E tragam esperança para você, porque a essência da vida cristã não é o milagre de comer e beber. A essência da vida cristã não é Jesus estar no mesmo barco. A essência da vida cristã é Jesus ser a nossa essência. É Jesus realmente estar lá, ocupando o lugar que vai nos sustentar. Não é um discurso fácil, porque no fundo a gente quer comer e beber. Não é um discurso fácil, porque a gente não quer passar por uma tempestade no barco, a gente não quer. Não é um discurso fácil, porque a gente talvez tenha muitos anos já fazendo isso, mas se tornou normal. E a gente não sabe mais quando a normalidade balança, quando a normalidade é roubada de nós, quando simplesmente o normal deixa de acontecer, quem eu sou mesmo? Será que tudo aquilo que eu vivi é de verdade? Eu estava me lembrando de quando eu fui chamado para ser pastor. Durante essa quarentena a gente pensa muita coisa, né? Não sei você, mas a gente pensa um monte de coisa. Será que realmente é isso mesmo? E eu estava me lembrando desse momento na minha vida que não foi um dia. Eu chamo de um momento, porque foram várias coisas que foram acontecendo
para que eu me tornasse pastor. E agora eu estou sendo pastor sem saber ser pastor durante a pandemia. Eu não sei se você já percebeu isso, você tem essa noção, né? Eu sou ovelha, mas não sei ser ovelha durante a pandemia. Como é que é esse negócio? Eu quero dizer para você que eu vivo também a mesma crise. De um pastorado que não sabe ser pastorado. Eu não sei ser pastor sem olhar para pessoas. E hoje a gente fala muito, né? Tem muitas maneiras de comunicação. Eu não sei se você até já se sentiu cansado, às vezes, de tanta mensagem que chega pelo WhatsApp. Você já se sentiu cansado de fazer parte de tantos grupos do WhatsApp? Parece que quando eu olho para o meu WhatsApp, sempre tem alguma coisa. E a gente vive agora num momento em que a comunicação, ela é muito fluida. Tem de todo tipo, para todo gosto. Tem até Zoom, né? Tem e-mail, tem aquelas carinhas, não é? Como é que chama aquele negócio do WhatsApp? Aquelas carinhas amarelas. Isso, esse negócio aí. Que agora exprime tudo na gente não precisa nem falar mais. Você está contente? Você bota uma carinha. Você está triste? Você põe uma lagriminha. Existe hoje uma quantidade de maneiras de você se comunicar, mas que na realidade não trazem essência. Porque na hora em que a gente precisa mesmo, a gente precisa de essência da comunicação, de palavras que realmente sejam vida, que sejam espírito. E retornar para o meu chamado é me lembrar que Jesus falou palavras de vida e espírito. Aí eu consigo passar pelo barco balançando, pela ausência do pão, pela simplesmente a expectativa de que vai faltar alguma coisa, mas eu sou capaz de olhar e ser sustentado, porque Jesus falou comigo. Eu queria hoje trazer para você, não é um sermão, mas é um questionamento. Porque Jesus me pergunta, e eu acho que ele pergunta para todos nós, e vocês, querem ir embora? Essa é a pergunta de Jesus para mim. Eu sempre li Pedro depois respondendo, não é? Senhor, só tu tens palavras de vida e vida eterna. O que é que realmente sustenta a minha vida e o que realmente sustenta a tua vida? É o fato de Jesus nos dar pão? É o fato de Jesus estar conosco no barco, sempre falando, sempre ensinando? Ou é o fato de que a essência da minha vida, a essência da tua vida, não é se a gente está com saúde ou se a gente está doente. Não é se nós temos um carro ou não temos. Não é se nós vamos ter futuro ou não termos. A essência da nossa vida é o próprio Cristo. É realmente o Senhor moldando a nossa vida. O pessoal descobriu que existe uma doença que a gente não sabia que tinha até a normalidade ser retirada de nós. Se chama normose. Depois você pode pesquisar em casa. Normose. Normose é quando a gente vai comer com os outros e você senta, está todo mundo comendo o PF, né? Está todo mundo comendo o mesmo prato ali e alguém simplesmente pede uma... Aí eu queria só uma salada. Eu não como carne. Eu só como legumes. Você já percebeu como é que acontece? Todo mundo dá aquela olhada assim de... Como assim você não come? Você não come?
Não é assim? Isso é normose. Quando alguém na nossa família diz assim, eu virei vegetariano, ou pior, né? Virei vegano. Como assim? Você não come mais o que a gente come? Isso é normose. Quando as pessoas são impactadas por alguém diferente que revela que a gente está vivendo o normal, e esse normal estava nos matando e a gente não sabia. Normose é quando uma pessoa simplesmente diz, eu vou dar uma esmola para alguém, e a gente olha e fala assim, mas como assim você vai dar uma esmola? E se essa pessoa não for usar direito? Isso é normose. É quando todo mundo está fazendo, e ninguém está questionando, e isso está trazendo a morte, está trazendo depressão, isso está trazendo destruição. Normose é a doença que nos deixa viver a normalidade, e a gente vai procurar viver a normalidade e não quer que mude. Porque se mudar, a gente não sabe, aí a gente vai mostrar que estamos doentes e não sabíamos. Eu vejo muito nesse capítulo uma multidão que estava doente e não sabia. A doença de milagre tem que ser constante. Estavam doentes. A normalidade tem que ser Jesus o tempo todo, mas nenhum compromisso meu na hora do vamos ver. Isso é normose. Jesus define aquele momento dizendo, as minhas palavras precisam ser espírito e precisam ser vida. Quando nada estiver funcionando, quando tudo der absolutamente errado, quando os leões forem soltos na arena e não tem outro jeito, Deus não vai fechar a boca dos leões como fechou para Daniel, e eles vão morder a gente e a gente vai ser arrancado pedaços de carne. Quando a gente tiver que ser mártir e não vai ter outro jeito, eu vou ter que dizer, eu sou filho de Deus, Deus realmente vive em mim, e não adianta ser normal, eu preciso ser diferente, eu preciso dar um testemunho diferente. Quando eu me levantar e isso estiver acontecendo na minha vida, então eu saberei que as palavras de Jesus realmente foram espírito e vida em mim. Eu acho que dá para entender. Porque muita gente se levantou naquele dia e disse, essas palavras de Jesus são muito duras. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu consigo entender. Não sei se você consegue, mas eu consigo. Falo, puxa, assim, quer dizer que eu posso perder a minha esposa e meu filho e eu ainda vou ter que dizer, as tuas palavras são espírito e vida em mim? Eu tive um cunhado que agora, graças a Deus, ele está melhor. Mas ele teve Covid, mancha no pulmão, ficou ruim, esposa pegou, filha pegou, e de repente você para e pensa, meu Deus, uma família vai embora toda de uma vez. E você para e pensa, será que eu posso dizer que as palavras de Jesus são em mim espírito e vida diante da tragédia? Ou eu vou ter que olhar e falar, não, isso é duro demais para mim, eu não vou conseguir, não dá, eu não vou aguentar. E se eu não aguentar, o que vai acontecer? Seguir a Jesus é só por Jesus, por mais nada. Não é pelo que ele dá, não é pelo que ele faz, não é pelas promessas dele, nem pelos milagres dele, nem porque vai ser tudo bom, porque se for por isso, nós vamos nos decepcionar e a gente vai voltar para trás, vai lançar a mão e falar, não quero. É duro demais, Senhor. É duro demais. Mas as palavras de Jesus só podem ser uma coisa em nós, não tem espaço para duas. Só podem ser espírito
e vida. Eu queria orar, porque esta palavra também é dura para mim. É dura para mim. Vamos orar. Queria te dar um tempinho em casa, um tempinho conosco aqui. Hoje não é um questionamento. Hoje é uma tomada de decisão. Hoje é reafirmar que o batismo que eu tive, que aceitar Jesus foi de verdade, foi para valer. E que ele se tornou o único na minha vida. Hoje eu estou te convidando a revisitar. Não é olhar porque todos os dias eu tive pão, todos os dias as coisas foram boas, então por isso eu estou com Jesus. Se for isso, não se sustentará, meu irmão. Porque a hora que você ficar doente, você vai ficar com tanto medo, e as palavras de Jesus não serão vida e espírito. Hoje eu vim convidar você a reafirmar. É por Jesus e por mais nada. Por mais nada, Senhor. Deus, só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna. Eu não sei, ó Deus, o que me espera. Se são dias de pão, de o Senhor estar no barco, da minha casa, da minha família. Eu não sei, Deus. Eu não sei, Senhor, se o que me espera é ser entubado, é ter a minha saturação comprometida e ficar abaixo dos 90. Eu não sei, Deus. Se eu vou parar no hospital ou se alguém que eu amo vai parar no hospital. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, Deus, se eu vou conseguir ver o pôr do sol hoje. Eu não sei. Eu não sei, Deus. Mas uma coisa eu quero decidir hoje. Ainda que não haja fruto, que os meus planos não floresçam, que a minha esperança caia por terra, que meu coração se quebre, que eu não tenha forças dos meus braços, que eu perca tudo que eu amo, ainda assim, as tuas palavras serão a minha vida e serão o meu espírito. Para isso, eu te peço, sustenta-me, sustenta cada um de nós, Senhor. Não deixa a gente achar que é normal. Não deixa, Senhor, a gente achar que essa vida que a gente sempre teve foi anormal. Não é, Pai. A única vida que o Senhor nos dá é aquela que brota de Jesus mesmo em nós. O teu Espírito é a nossa vida. Não é o que temos, não é o que somos,
Não é o que falamos, não é o que fazemos, mas é o Senhor em nós. Jesus nos dá condições de nos mantermos ao teu lado todo o tempo, sermos fiéis, fiéis até a morte. Eu sei, Pai, que a nossa oração agora, que a minha oração será testada, será provada, e só isso já me assusta, Senhor. Mas retroceder da decisão que eu fiz com Jesus, jamais. Jamais. Hoje, eu decido que seguirei o Senhor. Porque o Senhor é o meu espírito, é a minha vida. Obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. E elas não cairão por terra. Porque hoje, Senhor, nós oramos com o espírito quebrantado, com o coração compungido. E o Senhor disse que não iria desprezar isto. Voltamos para a igreja não pelo prédio, mas queremos voltar porque temos decidido que o Senhor é nosso espírito e nossa vida, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, não para a normalidade, não para a normose, não para esta enfermidade, Senhor. Mas nos prepara, ó Deus, para sermos curados, para que quando a gente volte, o Senhor, nós possamos voltar diferentes, curados, libertos, sabendo de que é por Jesus e por mais nada que nós estamos juntos, que nós queremos voltar a te cultuar, que nós queremos voltar para a tua casa. Não é porque a gente vai ter pão, não é porque o barco vai estar bem, mas é porque o Senhor é o nosso Deus e nos sustenta e nos dá palavras de vida e espirituais, Senhor. Coloca em nós, Senhor, palavras mais do que carinhas do WhatsApp, mais do que e-mails, mais do que Instagram, mais do que o Zoom, mais do que o Facebook, Senhor, mais do que estas outras linguagens, nós queremos é a tua palavra em nós, Senhor. Ela é que nos dá vida. Obrigado a Deus por esse tempo, obrigado por podermos reafirmar que é por Jesus e por mais nada. No nome dele. Amém, Senhor. Esther, vem cá dar a bênção. Isso não foi ensaiado, tá? Isso não foi ensaiado, mas... Tem que olhar para cá. A palavra de hoje realmente é um desafio. E como Deus escuta tudo, a gente pede então força para Deus, para o Espírito Santo. Mas Ele prometeu que jamais vai nos abandonar, né? Então vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, Senhor Jesus que nos ama tanto, que nos traz e que é o Deus presente, o amor de Deus Pai que nos criou e que tem um plano perfeito e faz com que tudo coopere para o bem. E a presença, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, mas sempre contigo, Senhor Jesus. Amém.